impressionante como a cristofobia ela está em alta nesses últimos anos e como na verdade sempre esteve. E as democracias ocidentais se preocupam tanto com islamofobia, como se os islâmicos fossem muito perseguidos, e se esquecem que existe, na verdade, na realidade, uma cristofobia. Foi levantado pela revista Veja em janeiro de 2015, quer dizer, tem um ano, estou fazendo esse vídeo em janeiro de 2016, que 100 mil cristãos estão sendo assassinados por serem cristãos, principalmente por milícias islâmicas. Volto a dizer, existem islâmicos que não são radicais, mas existem também uma boa quantidade, bem razoável, de islâmicos extremistas. E também eu estou falando de mortes, né, de 100 mil mortes, 100 mil cristãos que morrem todos os anos, principalmente por causa de milícias islâmicas. Contudo, também existe a perseguição cultural ao cristianismo, a perseguição enquanto fé, enquanto religião. Apesar de que nas democracias ocidentais, na maioria delas, estar estipulada a tolerância religiosa. Essa perseguição se dá por causa dos marxistas culturais, por causa, logicamente, dos comunistas, por causa dos neo-ateus, por causa também de alguma onda espírita, mas não são todos, porque existem também espíritas que vivem as suas religiões separadamente, mas vemos uma perseguição principalmente moral e cultural aos cristãos. Temos aí vários exemplos. Se nós colocarmos no YouTube, nós vamos ver piadas de mau gosto, denegrindo a imagem de Nossa Senhora, denegrindo a imagem da igreja, denegrindo a imagem dos evangélicos, dos católicos, de Jesus Cristo. Nós vamos ver atitudes anticristãs. Vamos colocar aqui, por exemplo, no Brasil. No Brasil nós temos um passado cristão, nós temos uma cultura cristã. Nós já sabemos disso, o Brasil foi colonizado por portugueses. E os portugueses eram católicos, eram cristãos. Então nós temos como uma das bases da civilização brasileira o colonizador português, a civilização europeia. E também temos, logicamente, a cultura negra, né, a cultura africana e a cultura indígena. E sabemos que, apesar disso, apesar do cristianismo fazer parte do passado, da cultura brasileira, ele está sendo ferozmente agredido e perseguido. Podemos citar, por exemplo, a retirada dos crucifixos nas repartições públicas. Ah, Marcos, mas aí você tem que privilegiar outras culturas, você não pode confundir Estado com religião. Entendam, é cultura. O Estado, uma coisa que as pessoas confundem muito, o Estado ele é laico, ele não é ateu. O Estado não precisa tirar o nome de Deus na Constituição, por exemplo, como muitas pessoas defendem. Não há necessidade disso. O Estado ser laico significa que ele não tem uma religião, ele não tem uma religião oficial, mas ele pode sim ter o nome de Deus na sua Constituição, pode. Ele pode, em alguns momentos, privilegiar tal aspecto de uma religião, e em outros momentos privilegiar o aspecto de outras religiões. Não existe porquê, até porque, como acabamos de falar, faz parte da cultura brasileira, faz parte da civilização brasileira, o passado, a raiz do colonizador português, da cultura europeia, da moral judaico-cristã. A moral judaico-cristã está inserida, faz parte da essência do Brasil. Então, quando se quer tirar o crucifixo das repartições públicas, isso é simplesmente um ato cristofóbico, porque, volto a dizer, o Estado não precisa ser ateu. O Estado não precisa acabar com os elementos religiosos que
que estão inseridos na civilização brasileira. Por exemplo, nós temos aí um exemplo clássico. Cabral veio tomar posse aqui das terras brasileiras e fincou uma cruz como sinal de que esta terra pertencia a Portugal. Não estou aqui beneficiando os portugueses, não estou aqui beneficiando... Estou falando de história, estou beneficiando ninguém. Estou dizendo que, historicamente, nós temos aí o aspecto religioso bastante forte. E precisamos entender que, volto a dizer, a laicidade do Estado não é a mesma coisa que o ateísmo. Tanto que o Estado prega a tolerância religiosa, ou seja, isso significa que ele deve fomentar que os cidadãos brasileiros, que os alunos das escolas públicas e até privadas, que as pessoas conheçam as religiões que fundamentam, que são inseridas nas culturas que sustentam essa civilização, que no caso é a africana, né, a negra, a indígena e a do colonizador europeu. Então, pode sim ter uma cruz na repartição pública, pode sim ter um museu dedicado à religião africana. Isso não é ser ateu, isso é ser laico, é permitir a tolerância religiosa e sim fomentar a cultura em todos os seus aspectos. E religião também é cultura, é conhecimento. Então, se faz muito isso, e por isso esse vídeo, essa atitude cristofóbica que nós temos aqui nas democracias ocidentais, de achar que existe uma islamofobia e ela não existe, existe uma homofobia e ela não existe, existem casos isolados, mas achar que essas minorias estão sendo de forma absurdamente essas minorias estão sendo absurdamente perseguidas, justamente tem a mesma intensidade do que está acontecendo com os cristãos. Eles ignoram completamente o que é real, que é a cristofobia. Por causa da rejeição da moral judaico-cristã, as pessoas estão querendo viver a sua vida de forma hedonista, pensando somente em si mesmas, pensando um materialismo acima da espiritualidade, uma civilização baseada completamente no consumo e que não vê o amor que deve existir entre as pessoas. Coloca sempre o material acima de tudo e isso faz com que as pessoas percam a sua espiritualidade. Parem de pensar naquilo que é transcendental e somente nas coisas efêmeras, nas coisas imediatas. Então vou mostrar aqui um exemplo. Eu queria dar aqui o meu agradecimento ao Nelson Lopes, um irmão meu evangélico. Trabalhamos juntos na mesma repartição pública, numa escola. Ele é professor de história e ele me indicou um vídeo que eu também vou deixar o link na descrição, sobre uma cena, se não me engano, da novela da Globo Em Família. Não sei se é essa novela, se vocês lembrarem, eu não sou especialista em novela, mas se vocês lembrarem, coloquem aí, quem quiser, coloca nos comentários do vídeo, de qual novela são essas cenas. E essas cenas mostram o quê? Uma perseguição à cultura cristã, uma falta de conhecimento ou, de forma completamente intencional, um ataque à doutrina cristã dentro da novela. A novela brasileira, principalmente da Globo, que invade os lares cristãos e manipula sim a cabeça das pessoas, a cabeça das crianças, a cabeça dos jovens, a cabeça dos adultos com informações imprecisas. Vocês vão ver aí trechos, são 4 cenas sobre um aspecto da doutrina cristã que é completamente debochado, insultado com argumentos falsos, com mentiras. Vamos à primeira cena. Nenhum, que significa que é ela quem tem que ter medo de você. Cuidado, viu, linda?
E aí vocês percebam, a serpente agora se tornou uma entidade divina. A serpente, que para nós cristãos é símbolo, é uma figura tipo do maligno, das coisas ruins inclusive, não só do maligno, mas o maligno que nos tenta as coisas ruins também, e se torna, na mensagem, em uma novela, uma entidade divina. Vejam, o demônio é um anjo criado por Deus, que por bondade de Deus, Deus lhe deu livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, e ele quis se afastar completamente de Deus. Este é o demônio. Não é uma entidade divina, é uma criatura que na sua liberdade se afastou de Deus. Vamos à próxima cena. Adão e Eva. Por que a gente está aqui? Porque Adão e Eva pecaram quando fizeram amor. Adão e Eva pecaram quando fizeram amor. Esse é um erro enorme. Por que é um erro enorme? Percebam, amor, sexo, né? Vamos falar do amor erótico. A relação sexual, ela foi criada por Deus. Todas as coisas foram criadas por Deus, que não tem logicamente o intermédio humano. As coisas naturais foram criadas por Deus. O amor, no caso sexo, porque não devemos confundir o amor com o sexo. O sexo é um aspecto do amor. O amor, ele pode ser o amor entre irmãos, ele pode ser o amor que dá vida pelo irmão, né? O ágape, o amor doação. Mas o sexo, ele foi criado por Deus. E por ter sido criado por Deus, é bom. E também, ele passa a ser do bem quando ele é abençoado por Deus. Obviamente, como várias outras coisas criadas por Deus, né? O sexo é utilizado de forma errada. O sexo pode ser maléfico no estupro, pode ser maléfico quando o homem se aproveita de uma mulher, pode não ser abençoado quando é feito antes do casamento, quando ele não é abençoado por Deus. Mas o sexo em si, ele foi criado por Deus e ele é bom. O ato que chamamos de pecado original, que foi o pecado de Adão e Eva, foi um pecado de desobediência. Um pecado de orgulho. Eles quiseram ser maiores do que Deus. E que está lá simbolicamente descrito na Bíblia como comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Estou aqui com a palavra de Deus, né, a Sagrada Escritura, e diz lá em Gênesis 2, do 16 ao 17. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comerdes, morrerás indubitavelmente. O pecado original não é uma relação sexual. O pecado original é desobedecer a Deus. Vamos continuar com a cena da novela. Porque Adão e Eva pecaram quando fizeram amor. E quem foi que inspirou o primeiro casal do mundo? Uma serpente. Portanto, devemos a ela o milagre da vida. Impressionante. Nós devemos a Satanás o milagre da vida. Está lá nas Sagradas Escrituras que Deus criou todas as coisas. Mas uma novela, se eu não me engano das 8, mas não importa, podia ser das 6, das 7, vale a pena ver de novo. Uma novela num canal de grande audiência que exibe para lares cristãos, porque a maioria maciça da civilização brasileira é cristã. Esta novela traz essa informação absurda de que Satanás, essa serpente, é o autor da vida, porque cochichou no vídeo de Adão e Eva que eles deviam fazer sexo. Não existe isso no conto da criação. Na verdade são dois contos, nós já falamos sobre isso. Mas não existe isso. O ato do pecado original foi um ato de desobediência, de orgulho. Quiseram se afastar da luz que é Deus e por isso entraram nas trevas. Por livre e espontânea vontade, tentados pelo maligno, mas não obrigados pelo maligno. Eles fizeram porque quiseram. E não foi um ato sexual, porque ato sexual é um ato... O sexo foi criado por Deus, como eu já tinha falado. E sexo é bom. E é do bem quando abençoado pelo Senhor. Gênesis 1,
versículo 1 e 26. No princípio Deus criou o céu e a terra. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Também está em João 1 ao 5, João 1, versículo 1 ao 5 e versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é o Verbo. Através de Jesus tudo foi feito. Nele havia vida. A vida, Jesus era a luz dos homens e não Satanás. Então percebam o absurdo, a falácia desta personagem exibindo uma serpente, mostrando para os telespectadores uma inverdade. Um absurdo. Isso é cristofobia. Isso é afastar as pessoas da mensagem de Cristo. Elas ficam completamente com uma mensagem que é mostrada numa novela, eles acabam percebendo, achando que se trata de uma verdade, que todas essas falácias, elas são verdadeiras, elas estão na Bíblia, quando na verdade estão completamente destoantes com a doutrina cristã. Vamos continuar, vamos à próxima cena. É isso mesmo. Se não fosse a serpente, Adão e Eva ainda estariam no paraíso, mortos de tédio, sem saber nada de sexo. No paraíso, Adão e Eva iriam morrer de tédio, porque não iam saber nada de sexo. Percebam que existem aí duas inverdades. A primeira é que a vida não é só sexo. Jesus já deixou bem claro que no céu seremos parecidos com os anjos, e os anjos não possuem sexo. O sexo é um instrumento para a multiplicação da humanidade. Também a igreja defende que o sexo, ele, dentro do casamento abençoado por Deus, ele é, como já falei, procriativo e também unitivo. Não existe essa história, o cristão só faz sexo para gerar filho. Isso é uma inverdade. Precisamos sim, numa relação sexual, estarmos abertos para a vida, mas pode sim haver uma relação sexual no período em que a mulher não é fértil. Aí se trata de uma relação sexual unitiva. Então essa mensagem que está dito nesta cena dessa novela mostra o quê? Os cristãos não gostam de sexo, quem é cristão não pode fazer sexo, quem é cristão é bitolado. Volto a dizer, sexo foi criado por Deus e é do bem quando abençoado por Ele. E o segundo ponto é achar que no paraíso, que é simbolicamente a figura tipo da santidade original entre os homens e Deus, que no paraíso as pessoas, na felicidade plena com Deus, estariam morrendo de tédio. Quando na verdade o paraíso, e agora Jesus nos promete o céu, que é muito mais do que o paraíso, onde nós teremos não mais os dons preternaturais do paraíso, mas os dons sobrenaturais, que são maiores do que os preternaturais. No céu não haverá um segundo de tédio. Vai ser apenas infinitamente a inteligência da alma sendo alimentada pelo conhecimento de Deus, pela sabedoria ilimitada de Deus, e a vontade da alma humana sendo preenchida pela felicidade plena. Na felicidade plena não existe tédio. Percebemos aí nesta novela, nesta cena, um absurdo, uma perseguição, um ato de pura maldade contra a religião da maioria dos brasileiros. Então, mais uma vez, vemos aí que a Globo é o império do mal. Porque quando vocês vão ver novelas em que vão falar sobre cristianismo, o padre é ladrão, o padre tem um monte de problemas, o pastor também,
a esposa cristã é atraída, é histérica, o homem cristão é preconceituoso, é cheio de preconceitos, enfim. Os cristãos, que são evidenciados como cristãos, são ridicularizados. E aí na Globo só existe novelas que vão que não falam de religião, às vezes não falam de religião, mas tem que ter cota de homossexuais, tem que ter um casal, tem que ter homossexual, tem que ter cota. Ou, se for falar, vão falar de outras religiões, às vezes anticristãs, e que às vezes na mesma novela, como eu acabei de falar, existe um personagem cristão que é completamente ridicularizado. E às vezes, quando existe algo de falar sobre Cristo, está misturado com o Espiritismo. Não estou aqui atacando o Espiritismo, estou aqui dizendo que raramente se demonstra o cristianismo da Igreja Católica, o cristianismo das igrejas protestantes, como uma mensagem bela, harmoniosa e possível sim de ser aceita. Porque na verdade é a lei do amor, é o Evangelho, é a boa nova, é mensagem do único Deus que existe. Eu repito aqui as palavras de Padre Fábio de Mello, que ele falava, se eu não me engano, sobre o celibato, sobre o casamento indissolúvel. Por que nos questionam sobre isso? Somos nós cristãos que vivemos isso. Somos nós que nos colocamos diante de Jesus e dizemos para Jesus: sim, eu vou segui-lo. Sim, vou seguir os seus mandamentos. Não se incomodem com a nossa fé. Apenas a respeitem. Faço aqui minhas as palavras do Padre Fábio de Mello. Eu sou cristão. Tolere, respeite a minha fé. Agora, não desvirtue a fé cristã numa novela ou em qualquer lugar onde vai sim mexer com as cabeças das pessoas e destruir a mensagem cristã. Por isso é lamentável que nós tenhamos esse tipo de perseguição cultural na nossa sociedade. Infelizmente, em todo o mundo, perseguições inclusive físicas. São igrejas destruídas, são cristãos assassinados, não importa se são mulheres, se são crianças. Pelo simples fato de serem cristãos, eles estão sendo assassinados. Nós estamos vendo aí em 2015 o Estado Islâmico. Ele não está só perseguindo as democracias ocidentais, mas também, e de forma muito veemente, aqueles que negam a fé islâmica, os cristãos. É tão impressionante a cristofobia que na hora de falar que os cristãos foram mortos, eles falam as pessoas foram perseguidas pelos islâmicos, os islâmicos mataram tantos, aí falam só da nacionalidade, mas não dizem que eram cristãs. A cristofobia, ela está exaltada de forma capital na nossa sociedade. Agora, a civilização que nós conhecemos, ela é baseada na filosofia grega, no direito romano e na moral judaico-cristã. Estão tentando destruir a moral judaico-cristã das civilizações. A Europa já está percebendo isso, já está sofrendo com isso. E se isso realmente acontecer, nós não conheceremos a civilização que está por vir. Ela ficará completamente descaracterizada. Sem a ordem, sem o respeito e inclusive sem paz, sem famílias. Lembrando, as pessoas são geradas por relações heterossexuais. Acabar com a heterossexualidade da família, promover o aborto a torto e direito e tantas outras atitudes anticristãs estão acabando com a civilização. Existem países da Europa que estão completamente envelhecidos, porque simplesmente apoiaram o aborto, apoiaram o controle de natalidade, e aí não se tem mais a renovação da população.
está em Alemanha, está em Portugal, Espanha, que não me deixam mentir. É só vocês procurarem na internet. Enfim, a cristofobia é evidente e ela é praticada por neo-ateus, por comunistas, marxistas. E, infelizmente, a sociedade não está percebendo isso. Está correndo atrás do materialismo e do hedonismo, do prazer pelo prazer. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no like, né? Favoritem para que esse vídeo possa ter maior visibilidade, para que você possa ser um instrumento de evangelização. Se inscrevam no canal, para que nós possamos formar uma grande rede de evangelização. Muito obrigado por tudo, que Deus abençoe. Obrigado pela tua atenção, pela atenção de cada um de vocês. Desculpe alguma coisa, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.